Tudo bom, pessoal? Meu nome é Priscila Biagioni. Eu tô aqui no canal Maior Poder e tô muito feliz para compartilhar com vocês essa história do Ho'oponopono. Vou dar uma breve introdução só para você saber de onde surgiu um pouquinho e entrar com o que eu quero que vocês saibam nesse vídeo. O Ho'oponopono começou no Havaí, né? E o que a gente tem de conhecimento, que começou com a Morna Simeona, uma kahuna, que são sacerdotes, xamãs, né, de tribos lá do Havaí. E o Dr. Iliakarla Helen, né, vou falar só Dr. Len, que é melhor, né, porque o nome dele é muito difícil, e ele ficou um tempo fazendo trabalho junto com ela. Ele também é havaiano, mas ele, como médico já, psiquiatra, ele foi para conhecer um pouco mais o trabalho dela dentro da tribo. E ele mesmo disse, estou falando sobre o livro Limite Zero, do Joe Vitale, que eu reli para mostrar para vocês e introduzir sobre o Ho'oponopono. Que ele chegou a pegar um tempo onde nem ele entendia muito bem, onde ele começou a se purificar e hoje é um dos disseminadores aí, junto com o Joe Vitale, nesse livro, sobre o Ho'oponopono pelo mundo inteiro, tá? Só uma breve introdução. Eu vou ler um pedacinho aqui do livro para começar esse vídeo. O que são as mentes céticas? O que as mentes céticas querem saber? O objetivo da vida é retornar ao amor, de momento a momento. Para atender esse propósito, a pessoa precisa reconhecer que é completamente responsável por criar a sua vida do jeito como ela é. Ela precisa compreender que são os seus pensamentos que criam a sua vida de maneira como ela é de momento a momento. Os problemas não são as pessoas, os lugares, as situações, mas sim os pensamentos a respeito deles. A pessoa precisa aceitar a ideia de que não existe o lá fora. Dr. Len. Sobre essa passagem, né, do livro, onde ele fala dessa frase, tem muitos ensinamentos, né? Primeiro que não existe lá fora. E é uma coisa que a gente foi como um mecanismo, que tudo não sou eu. Você sabe, né, que se você fez alguma coisa quando era pequeno, a primeira coisa que você fala, mãe, quem tirou meu sapato do lugar? Não fui eu, mãe. Antes de você lembrar que foi você mesmo, ou que foi alguém que empurrou, o cachorro pegou e saiu correndo, você já fala, não fui eu. Por que isso? Já está introduzido na gente achar que tudo é lá fora. Então, com essa passagem, né, o que ele estava querendo dizer, quando a gente é 100% responsável por tudo, você pode modificá-lo. E é essa a base do Ho'oponopono. E por que disso? Fala 100% responsável. Como assim? Eu não sou responsável, sei lá, por uma pessoa, acontecer alguma coisa com ela. Sim, mas quando você coloca como a sua responsabilidade o sentimento que você tem, quando escuta isso, você cura o seu sentimento, isso reverbera, isso vibra, essa cura desse seu sentimento e chega até aquela pessoa e ela sente esse amor. Então, como ele falou, tudo é baseado no amor. E você se curando, se purificando de tempos em tempos, de momento em momento, você vai reverberando esse amor, porque em cada situação você fala aquelas 4 frases, né, que eu já falei para vocês, que é: eu sinto muito, por favor me perdoe,
eu te amo, sou grato. Ou sou grato, eu te amo. Não interessa a ordem. O que interessa são essas 4 frases, ou uma de cada uma, e o seu pensamento e o seu sentimento. E por que disso? Porque às vezes você pode, tem gente, minha mãe ficou um tempo até ela aprender todas as 4 frases, parecia que não entrava na cabeça dela. Aí eu falei pra ela, não fale todas, fala só que você sabe, eu te amo, essa daí. Então quando você sentir que algo está acontecendo com você, que está te afetando, fale simplesmente, eu te amo, purifique, purifique, purifique. Como se você fosse um agente que você limpa. É como se você tivesse com um paninho com cândida, com alguma coisa, que você limpasse aquela memória. Quando você fala, eu te amo. Então você vê aquela situação, você aceita como sua, aquele sentimento, você purificando, você reverbera e leva para os outros. Aí você fala, nossa, não estou entendendo nada. Vou explicar o que aconteceu com o Dr. Len. O Dr. Len, ele ficou responsável por uma ala em um hospital psiquiátrico, de uma ala de muito periculosidade. As pessoas eram bandidos, sequestradores e coisas horríveis que eles faziam. As pessoas que cuidavam deles tinham medo, andavam assim, sabe, escoradas nas paredes para não andar de costas para eles, porque morriam de medo deles. Eles andavam com grilhões na perna e eram assim, tomavam aqueles banhos gelados, com choque, coisas, né, antigamente que faziam com todas as pessoas que estavam nos hospitais psiquiátricos e que tinham problemas mentais. E era um ambiente muito pesado. Uma moça nesse livro fala que antes do Dr. Len ser responsável, vários psiquiatras entraram para cuidar deles, ficaram muito pouco tempo, pediram transferências ou falaram que estavam doentes para sair de lá, que não conseguiam ficar naquele ambiente. Lembra que a gente falou sobre o inconsciente coletivo? Naquele ambiente, a parte de medo, a parte de dor, a parte mais, o sentimento mais pesado estava em todas as cabeças, dentro das pessoas que estavam lá presas e dentro das pessoas que também estavam lá para cuidar deles, os carcereiros, as pessoas que limpavam as celas, tudo. Aquele ambiente de medo. E isso você imagina, né? Aquele ambiente pesado. Quando o Dr. Len chegou nesse ambiente, ele falou assim, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero falar com ninguém. E ficava trancado na própria sala. Ele disse, né, nesse livro, que ele curava aquele ambiente. E conforme o tempo, as pessoas começaram a não cuidar mais deles com grilhões, começou todo o ambiente ficar mais calmo, aquele peso, aquela opressão que tinha lá, começou a ficar mais leve. E aí o Joe Vitale, que é esse escritor que ficou com o Dr. Len para fazer esse livro, ele percebeu que tudo era o pensamento do Dr. Vitale, do Dr. Len. Ele falou que eu curo em mim o que eu vejo, o que eu sinto por eles. Então ele sentia, e nisso ele fala, e eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso. Ele sentia que aquelas celas, aquele ambiente não era amado. E ele começou a falar para eles, celas, ambientes, salas, eu te amo, eu sinto muito. Né? Aí você pensa, eu sinto muito por muito tempo que ninguém amou vocês. Me perdoe e muito obrigado por agora vocês estarem aceitando esse amor, essa energia mais leve. E com isso ele começou a limpar as salas, limpar as celas, limpar as pessoas. E ele falou que o dia
ele estava passando, porque ele passava por as celas, olhava mais ou menos eles, mas não ficava, porque normalmente os psiquiatras têm que conversar com cada um, ver a sua ficha, né, tentar conversar, falar, por que você matou não sei quem, não sei o que, ver se eles têm alguma coisa ainda de consciência ou se é totalmente inconsciente nos atos criminosos que eles fazem. E ele não fazia isso. Tanto que no começo ele até falou que tinha fofoquinha sobre ele lá, falou, nossa, esse médico não faz nada que tem que fazer, ele só fica trancado na sala dele. Mas ninguém sabia o tamanho da transformação dele. O que ele fez? Ele passava pelas pessoas lá e ia para a sala. Ele falou que uma vez um olhou para ele e falou, sabia que eu posso te matar? E ele olhou e falou assim, eu tenho certeza que você faria um bom trabalho. E na hora ele só pensou, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Purifique, purifique. Então ele limpou aquela energia de medo, porque imagina uma pessoa, mesmo que por trás de uma cela te ameaçando, você sente medo. Então ele purifica dentro dele, para ele ver no outro o tamanho, porque tudo tem um lado bom. Tem um lado, às vezes, ingênuo, tem um lado que você não entende, mas tem um lado bom. E ele só tentou ver de todas essas pessoas o lado bom. E quando ele viu esse lado bom, ele limpou toda a parte pesada dele, que ele via e sentia sobre aquelas pessoas. Ele ficou por um ano e pouco fazendo isso. E mudou completamente. Pessoas foram libertadas dessas prisões tendo consciência do que fizeram. Até tem um rapaz que no livro fala que conversou um pouquinho com o Dr. Len depois que ele começou a ficar mais fácil de conversar com eles, e o Dr. Len explicou como ele fazia, falou para ele fazer o Ho'oponopono e ele entendeu. Aí normalmente em hospital psiquiátrico eles têm o julgamento e os advogados falam, não, aconteceu isso porque ele tem problemas mentais, ele matou não sei quem porque ele não tem consciência. E quando esse rapaz descobriu que o Ho'oponopono era ele colocar como ele 100% de consciência, de responsabilidade sobre todos os atos, olha que coisa incrível. Ele falou que no dia do julgamento dele, ele dispensou o próprio advogado. E chegando na frente do juiz, ele falou assim, pode acabar todo o processo. Falou para o juiz, eu sou responsável por tudo, eu fiz o ato. E o juiz até ficou assim, sem saber o que fazer. Ele falou para o Dr. Len que ele estava já trabalhando esse processo dentro dele, que ele estava pensando no momento que tivesse com o juiz e mandando emoção de amor, de paz para o juiz. E todos naquela sala sentiram compaixão dele, mesmo ele falando que tinha feito, não lembro o que era, se era assassinato, alguma coisa, ele se tornando responsável. Ele falou, eu não tenho nada psiquiátrico, eu sou responsável pelos meus atos e eu fiz sim o que estão me julgando. E nesse momento o juiz, de vez de pensar em alguma coisa mirabolante, deu a sentença dele simplesmente para ele cumprir o tempo permitido lá pela lei deles de reclusão, e ainda falou, como você falou que teve 100% de responsabilidade, ele ainda deixou ele ficar na cidade que ele morava para ter o contato com os filhos, com a mulher, para eles irem visitar. Então você entende que quando você é 100% responsável, você muda as situações. Nesse momento ele poderia muito bem ter um advogado falando que ele tinha problemas mentais, diminuir a pena ou até ser liberto. Mas quando ele aprendeu que o Ho'oponopono é você se colocar 100% responsável, ele entendeu que se ele for julgado pelo que ele é de verdade, passar pelo que ele tem que passar, ele vai criar um momento diferente na vida dele, algo responsável, com amor,
E o que é isso prático? Na sua vida, na minha vida, eu mudei muitas coisas na minha vida com isso, porque eu, como todo mundo, já fiquei colocando no outro a culpa do que eu fazia, né? Às vezes, quando eu fui casada, eu falava, não, meu marido tá fazendo isso, porque ele é aquilo, porque... E jogando na pessoa uma carga que eu via em mim. E essa é uma outra dica que esse livro foi espetacular para mim. Além da responsabilidade, da autorresponsabilidade, ele me falou que o outro só reflete o que tá vendo em mim. Então, quando você vê no outro uma coisa que você não gosta, é porque ela tá dentro de você. Nossa, mudou totalmente a minha cabeça, porque se eu vejo, às vezes eu olho uma pessoa e falo, ai meu Deus do céu, né? Vamos dar um exemplo. Ai, eu não gosto daquela pessoa, ela é meio fofoqueira, aí ela fala dos outros, ai não sei o que, não sei o que lá. Pensa um pouquinho se é você que faz isso. Ai, pisou no meu carro. Desculpa, mas eu vou pisar em muitos calos, porque quando a gente vê a nossa dor, a gente consegue mudar. Se a gente achar que tá lá no conforto, naquela coisa bonitinha, todo mundo no aconchego do seu ego, nada muda. O que é o ego? Muitas vezes eu falo aqui, às vezes algumas pessoas não entendem. O ego é uma parte de nós que é totalmente passional. Sabe aquela parte que chega pra você e fala assim, não, mas não foi você. Eu tenho certeza que não foi você. Na sua cabeça, tá? Aquela parte que fala, não, você é maravilhosa. Você é assim, você é aqui. Por que as pessoas estão falando isso com você? Sabe aquela parte que antigamente nos desenhos do Pica-Pau, da Disney, assim, tinha o anjinho e o diabinho? Mais ou menos isso. É aquele seu inconsciente que fala que você é bonzinho, que você é maravilhoso, que as outras pessoas são ruins, que você você é subjugado, que coitadinho que você é. Não existe isso, tá? É alguém aqui dentro, é o seu ego, e aí a gente dá o nome de ego na psicologia, que tá falando com você. Só que você tem que diminuir esse bichinho falando aí, porque ele não tá certo. Se você é totalmente responsável pelo que você faz, você não tem que dar ouvido a ele falando que você é bonzinho. Porque ninguém é bonzinho. Até que te pisem no calo. Aí, você, que nem eu escutei essa semana, nossa, mas como você é linda, falando e conversando, é um jeitinho de falar. O ego até infla, né? Fala, ai, como eu sou linda. Linda é nada, pisa no meu carro pra você ver. Sabe o que acontece? A gente mesmo se engana. E é isso que com o Ho'oponopono eu quero mostrar pra vocês. Se você se tornar 100% responsável por tudo que as outras pessoas fazem e o sentimento que isso te traz, é a base do Ho'oponopono. Olhar para a pessoa, por exemplo, você vê um amigo que fala alguma coisa que você não goste, você fala, nossa, essa pessoa é assim, pensa se não é você. Aí quando você sente isso, você fala, uau, eu sou responsável, eu vou limpar isso dentro de mim. Então eu falo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato. Eu não tenho tempo, eu não preciso falar milhões de vezes, eu posso falar naquele momento. A partir daquilo que saiu da minha cabeça, já foi limpo, purificado. E o Ho'oponopono é isso, ele é uma purificação, é uma transformação. Eu não vou apagar da minha cabeça os momentos bons e ruins, só deixar os bons e os ruins apagar. Não, eu não tenho como um computador que eu deleto tudo. Eu tiro as coisas e aí eu vou mudar de vida. Tudo tá dentro de mim, as minhas impressões, eu só posso transformá-las. E com o Ho'oponopono eu faço isso. Eu purifico. É como se eu tivesse algumas águas meio sujas dentro de mim
e eu colocasse algo que purificasse, como uma água mesmo, e eu limpasse, eu pudesse beber ela. Ela estaria bebelã. Ela estaria limpa de novo para consumo. Então, os seus pensamentos, os seus sentimentos têm que ser purificados. Quando você faz isso, tem uma coisa tão grandiosa que vai acontecendo com você, que você sente que a pessoa mudou. Aí você fala, ué, eu falei pra mim que eu era responsável, purifiquei dentro de mim e a outra mudou? Sim. Se ela é um espelho do que eu estou falando, se eu estou com uma cara feia pro espelho, é isso que ela vai me mostrar. O espelho não vai mostrar a Angelina Jolie se tem eu lá na frente. Ela só vai mostrar a minha imagem. Então, se eu mudei a minha imagem mental, se eu sinto amor por aquele momento, é o amor que eu vou ver no outro. Eu fiz essas provas. Às vezes eu tô com as crianças, né? Eu já falei que eu tenho 3 filhos, às vezes estão uma bagunça e normalmente eu iria gritar, eu iria falar, ia fazer aquele escândalo. Aí eu comecei a fazer a purificação. Porque aquele momento eu estaria triste, estaria gritando, estaria tudo. Então eu comecei a purificar dentro de mim. Até é muito engraçada essa parte, porque meus filhos às vezes eu era muito explosiva. Ainda sou, tenho que me organizar. Ninguém é 100% santinho, tá? Todo mundo tá no seu momento, tem horas de limpeza, tem hora de tudo. Então é ótimo que somos todos iguais. Estamos na evolução. E aí meu filho olhou pra mim e falou, gente, a mãe vai explodir, E eu bem calma, só eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Daqui a pouco eles foram baixando a voz, pararam de um irritar o outro. Acabou. Primeiro porque eu não dei muita bola. Porque quando a gente dá bola, tudo aumenta. Então, e comecei a limpar o sentimento de raiva que estava dentro de mim, porque ia começar a erupção. Tem um filme que eu amo, eu adoro, é da Disney, sei lá, de algum filme de desenho, que é o Divertidamente, que é o que fala os bichinhos aqui dentro. Então tem o medo, a raiva, o nojinho, a alegria, a tristeza. Aí eles falam que dentro de mim tem hora que só tem a raiva, porque eu mostrava isso. Então eu comecei a falar, ué, peraí, se eles estão me vendo assim é porque eu só tô mostrando isso. Vou me purificar. E comecei a limpar. Faz um tempinho que tá começando a fluir melhor as coisas. Eu tô me irritando menos, as coisas estão fluindo mais e o ambiente está ficando harmônico. Tenta na sua casa. De vez de você explodir, de vez de você gritar, de vez de você ficar magoado, ai que dó a pessoa, é o coitadinho. Ninguém é coitadinho, a gente é 100% responsável pelos nossos sentimentos. Limpando, você entende e sente na sua vida a mudança. Vou ficar por aqui, vou falar mais sobre alguns temas sobre Ho'oponopono e como a gente colocar isso tudo em prática. Até mais.